Olha o que diz o texto. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Vou ler de novo. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Amém? Quero dizer aos irmãos, para você visitar o nosso canal do YouTube, e lá na playlist para você ver. Lá estão os estudos bíblicos do livro de Sermão, do livro de Marcos, do livro de João, viu? Eu não prego, eu prego a sequência dos livros, por exemplo, de Marcos aqui aos domingos, mas eu não fico preso a isso. Eu fico na liberdade do Espírito Santo. Eu tenho uma meta que eu estabeleci, que Deus colocou no meu coração. Mas também eu fico na liberdade do Espírito Santo para trabalhar o dia que Ele quer fazer algo diferente, como é esse momento aqui hoje, que eu quero trabalhar um texto livre que não está lá em Marcos. Mas eu queria que você visitasse lá para você estudar ali a palavra de Deus. Aquele estudo bíblico que eu trouxe sobre a reforma protestante, sobre as 5 solas, né? Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus. E eu ainda coloquei somente o Espírito Santo, para você entrar lá e ouvir. Isso é importante para a sua vida cristã. Também eu coloquei lá o encontro teológico sobre o tema, conhecendo, como é que você conhece a vontade de Deus nos dias atuais. Lá nas civilizações antigas, eles buscavam os deuses de várias formas, sortes, flechas e uma série de coisas. Depois veio, através do Novo Testamento, a forma de buscar a Deus. E agora nós temos a forma do Novo Testamento, é diferenciado. É diferenciado porque a revelação de Deus ela é progressiva, né? Então, são importantes você visitar e você conhecer mais a palavra de Deus. Então, vamos aqui ao texto. A história de Sara, preste atenção. Muitos ainda não ouviram isso. Sara, quando foi escolhida para casar com Isaac, ela morava numa região de 800 quilômetros de distância, que é a Mesopotâmia para a Palestina. É a região do Iraque hoje. Sara, Abraão, tudo a região do Iraque hoje, lá na Mesopotâmia. A distância é de 800 quilômetros. Sara morava nessa região, a 800 quilômetros da onde Isaac, Abraão moravam. Sara despede da sua família, para nunca mais ver a sua mãe, os seus pais, seus irmãos. Sara devia ter de 13, no máximo 15 anos. Porque o casamento das moças naquela época era exatamente essa faixa etária do casamento, de 13 a 15 anos. Então eu quero que você imagina isso. Você, moça, hoje, que está aí fazendo a sua faculdade, ainda está fazendo projetos, imagina isso. Uma moça morava na Mesopotâmia, ela ia viajar 800 quilômetros de camelo, não é de avião, não é de trem-bala, não é de carro, de camelo, 800 quilômetros. Essa viagem durava mais ou menos 4 meses. 4 meses de viagem, com algumas concubinas que foram com ela, algumas servas que foram com ela. Isso é porque era a viagem mais chique da época, porque Abraão era riquíssimo. Então foi patrocinado uma viagem milionária. Camelos, servos. Ela ganhou muito presente, foi dado a ela joias, muito presente ela ganhou. Mas eu quero que você imagine isso, uma moça de 13 a 15 anos, ela sai de uma região de 800 quilômetros, viaja, despede da sua mãe, nunca mais vai ver sua mãe,
despede do seu pai, nunca mais vai ver seu pai, despede do seu irmão chamado Labão, que ela nunca mais veria, e vai embora conhecer um rapaz que ela nunca viu, sabia como ele era, e vai passar a morar numa família que era aparentado dela, mas que ela também não conhecia. Abraão era, se eu não me engano aqui, fazendo o cálculo, se eu não me engano, é tio dela, né? E são parentes, mas ela não conhecia, ela não conviveu com essa família. Sara vai para esse desafio. A última palavra que ela ouve da sua família, dos seus pais, é: que o Senhor faça de você mãe de uma poderosa nação. Olha só que palavra. E isso se cumpriu. Essa moça que aceitou esse desafio, ela simplesmente é a minha e a sua mãe na fé. Essa moça é a mãe de Israel. O povo de Israel é descendente, DNA dessa moça. Toda essa nação de Israel, da onde vieram grandes intelectuais como Einstein, Freud, Karl Marx, no bolo aí veio tribulação também, mas veio tudo dali. Grandes pensadores, intelectuais. Esse autor que eu acabei de ler 2 livros dele é Zygmunt Bauman, né? Amor Líquido e Modernidade Líquida. É judeu, é um polonês, mas judeu. Ela é a mãe desse povo todo. Essa nação que é espalhada milhões de pessoas pelo mundo. Os maiores milionários dos Estados Unidos são judeus. É uma nação poderosíssima. É essa moça, de 13 para 15 anos, que largou toda a sua família, que atravessou 800 quilômetros em camelo, com pessoas que ela não conhecia, para morar numa família, para casar com um rapaz que ela não conhecia. É essa mulher que Deus escolheu para casar com Abraão, para viver, falei tia, é primo, né? Abraão era primo, é irmão, meio-irmão, né? Meio-irmão. Então é essa moça que Deus escolhe para viver com Abraão, nosso pai na fé. E Deus, ela tinha uma luta como todos nós temos, ela não podia ter filho. Diferente dos dias atuais, claro, toda mulher quer ter um filho, mas o choque psicológico daquela época era muito maior. Como eu disse, toda mulher, né? A maioria, aí, 99%, quer ter um filho. Quando não tem, faz tratamento para ter, pede oração, né? Mas naquela época era pior a situação, porque tinha uma questão de você fazer a geração da sua família continuar. Por isso, a importância de filho na Bíblia é tão grande, que quando você vê as árvores genealógicas aí, é mostrando a importância disso. Pai de fulano, filho de ciclano, os textos da Bíblia que tem essas árvores genealógicas, mostrando a importância disso. Então, uma moça que não tinha um filho, era considerada uma amaldiçoada naquela época. Principalmente depois que veio as promessas do Messias, aí que piorou, porque toda mãe esperava que poderia dela ser o filho que nascesse o Messias. Essa moça aceita esse desafio e vai morar na Palestina, viajar com seu marido, casou com Abraão e vai viajar e morar com Abraão nessa terra, mais ou menos uma vida de cigano, cigano no sentido literal,
que eles moravam em tenda e não ficavam fixos. Moravam de tempo em tempo, iam para outra região. De tempo em tempo, iam para outra região. E de tendas também, né? Então, irmãos, essa moça recebe uma promessa de Deus. Abraão está um dia debaixo de uma árvore, ao meio-dia, quando o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, a manifestação do Cristo no Antigo Testamento, com mais 2 anjos, vem visitar Abraão. E diz a Abraão: olha, a sua mulher daqui a 1 ano a gente vai voltar aqui, porque ela vai ter um filho. E Deus tinha prometido a Abraão que ia dar um filho. Quando Deus promete a Abraão que vai dar um filho, está prometendo também a Sara. Porque naquela época, como é que ia nascer o filho? Era de Sara, a promessa era em Sara. Veja como era importante Sara, porque quando Deus disse que o filho seria de Abraão, mas era com Sara, porque Abraão teve outro monte de filhos. Teve filhos com Quetura, e muitos, foram poucos. Teve filho com Agar. Mas a pessoa que Deus tinha escolhido era Sara. Veja a importância de Sara nessa história. Quando Deus está prometendo a Abraão, irmão Adilson, a promessa é com Sara. Você está entendendo aí a questão da promessa em volta de Sara? E Deus tinha prometido isso já quando ela era nova, que ela seria mãe de nações, que ela seria uma mulher ungida por Deus, que Deus tinha prometido que da família dela e de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deixa eu te perguntar aqui, quantos lembram desse versículo, quando Deus diz a Abraão: da tua semente abençoarei todas as famílias da terra? Quantos lembram desse texto? Essa é uma promessa feita a Abraão, claro, conjuntamente com Sara. Como eu disse, a questão de Deus era Sara e Abraão. Não era só nascer um filho de Abraão, porque filhos Abraão teve muitos filhos. Mas a questão era Deus e era Abraão e Sara. E Deus tinha dito a essa jovem que ela seria mãe de nações. Deus tinha dito a ela que dela veria a semente que abençoaria todas as terras. Não era só os judeus, não. Era todos os povos. Quer dizer, quando Deus estava fazendo uma promessa a Sara, vamos ver, 2000 anos daqui até Cristo, mais ou menos há 3.500 anos atrás. A promessa que Deus estava fazendo a Abraão e a Sara, ela era para mim e para você hoje. Você acredita nisso? Porque Deus disse assim: olha, através da semente de vocês eu vou abençoar todas as famílias da terra. Que era trazer a salvação em Cristo Jesus. Era a vinda do Messias, era a vinda de Jesus. Por quê? Porque através da semente de Sara e Abraão, formaria uma nação. Essa nação era o povo, os judeus. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. E aí veio Jesus, que era judeu, e ele é o Salvador. Então a salvação para toda a terra veio através da descendência de Sara e de Abraão. Os judeus não entenderam isso, eles queriam só para eles. Eles achavam que a salvação não podia sair para outras terras, para os gentios. Mas a promessa era para nós. Então a promessa feita há 3.500 anos atrás atingia eu e você. Nessa promessa já estava ali o meu nome, o seu nome. Veja como Deus é glorioso. Você não é um acaso, eu não sou um acaso. Deus já tinha um negócio comigo e com você. A sua casa não é um acaso. Então você não pode viver de qualquer jeito, fazer o que dá na cabeça. Por quê? Porque Deus tem um plano com você. Não foi ontem que surgiu esse plano. Ah, mas ninguém me conhece, pastor. Mas para ter unção de Deus precisa ser famoso? Ninguém te conhece? Se ninguém te conhece, um te conhece.
aquele que te fez a promessa, aquele que te chamou. Precisa mais alguém? Quantos que são conhecidos no mundo e não são conhecidos por Deus? Quantos são conhecidos pelas nações? Mas Deus diz: não te conheço. Quantos pregadores e cantores famosos pelo mundo, como nós lemos aqui hoje, Ezequiel, não foi Ezequiel? Deus falando contra os pastores que infiéis. Quantos pregadores famosos, cantoras, pregadores, pastoras famosas, que vai chegar naquele dia, Deus vai falar: não te conheço. Não, mas como não? Que isso aí? No teu nome eu fiz milagre demais. No teu nome eu agitei as cidades, as nações, as rádios, as televisões. Não te conheço, aparta de mim. Sai de perto de mim. Nunca te conheci. Não é que eu passei a te desprezar, não. Eu nunca te conheci. Pessoal, o que interessa é o Senhor te conhecer. O que interessa é que quando você bate na porta dele, ele fala: o que você está precisando, meu filho? O que interessa é quando você vai clamar pelo seu socorro, pelo seu consolo, e você bate na porta, ele abre e te consola, e te responde e fala com você. Quantos aqui já experimentaram o consolo e a voz de Deus na hora da angústia? Ai, glória a Deus. É isso que interessa, meu irmão. É isso que interessa. Agora, tem pessoas que Deus, além de conhecer, Deus levantou nessa terra. Pessoas com compromisso, pastores, cantores, pregadores, homens e mulheres sérios, que Deus levantou porque Ele tem um projeto de levar o evangelho dele a multidões, a muitas. Então, Sara, ninguém conhecia Sara, irmãos. Sara era uma dona de casa simples. Não era uma celebridade, mas Deus fez uma promessa com ela: de ti, da sua família, vai vir um filho, em que todas as nações serão abençoadas. Aí, promessa maravilhosa, hein? Ela está ali na linhagem da mãe, a primeira da linhagem, que veria Jesus. É só você olhar lá em Lucas, olhar lá em Mateus, que está lá o nome de Sara. É dela que veio Jesus. É dela que veio a salvação para mim e para você. Mas ela não era celebridade nenhuma. Uma dona de casa, uma trabalhadora. Na sua velhice, na hora do impossível, Deus deu a ela um filho. E o Senhor, olha só o versículo: o Senhor visitou Sara, acompanha aí comigo, conforme tinha dito. Deus disse, então ele foi lá e visitou. Visitou aqui no sentido de que abriu a sua madre para a gravidez. Mas também já tinha visitado ela pessoalmente, foi lá e falou: o ano que vem a gente volta aqui porque você vai ter um filho. Nosso Deus é aquele que nos visita também. Quantos já sentiram ou já foram visitados pelo Senhor no dia da aflição? Quantos já? Eu já fui visitado e você também. E quando você me diz que foi visitado pelo Senhor, eu acredito, sabe por quê? Porque eu também já fui. O Senhor visitou Sara como tinha dito. E cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara ficou grávida. Você tem promessa de Deus? O Senhor ainda não te visitou ainda? Espera que Ele vai te visitar. Como Ele te disse, Ele vai te visitar. Espera. Sara esperou
90 anos. Espera. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim, meu irmão. Espera. Pode esperar aí. Pode esperar. E lhe visitou como havia prometido. Meu irmão, às vezes eu posso até te dar uma palavra que eu vou realizar alguma situação para você e não dou conta. Mas o nosso Deus não. Com ele não tem esse negócio, não. Meu filho, eis que eu te falo. Imagina uma profecia assim. Eis meu servo que eu te falo. Olha, não atribule o teu coração, porque eu tentei de todo jeito te ajudar, mas não dei conta. Mas vai aí na luta, que eu estou aí do teu lado. Você já imaginou uma profecia dessa? Existe uma profecia dessa? Não. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Receber a visita do Senhor, olha que coisa maravilhosa. A visita física, que ela já tinha experimentado, mas a visita do milagre. Quando você recebe um milagre de Deus, irmãs, irmãos, você está sendo visitado pelo Senhor. Sara e Abraão já tinham sido visitados fisicamente pelo Senhor. Mas agora nesse texto aqui, a visita é o milagre. Então, pastor Geraldo, quando um milagre acontece na sua casa, na sua vida, isso é o quê? O Senhor foi lá e visitou a sua casa. Quando Jesus salva o seu marido, o seu filho, o que foi isso? O Senhor foi lá na sua casa e visitou a sua casa. Quando o Senhor abre uma porta, opera um milagre, o que é isso? O Senhor visitou a sua casa. Então, diga assim: Senhor, a minha porta está aberta para o Senhor visitar a minha casa. Você tem que orar falando: Senhor, o pastor Sócio pregou que o Senhor nos visita com os seus milagres, com a sua presença, com o seu consolo, com a porta abrindo. Então quero dizer para o senhor aqui, que a porta do meu lar, da minha casa, já está aberta para esperar o dia que o senhor vai me visitar. Você tem fé de fazer essa oração? Pois pode ter, pode orar até sem fé, que o Senhor vai fazer um milagre. Se fosse depender da nossa fé para Deus fazer milagre, irmão, nós íamos morrer seco. Essas fé nossas aí não servem para nada, não. Nosso Deus que é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele visitou Sara. Ele fez um milagre no ventre de Sara. Ela ficou grávida com 90 anos, né? Isso é um milagre. Então, reúne os milagres aí que Deus já fez na sua vida. Todos esses milagres foi o dia que o Senhor foi lá te visitar. Poxa vida, então o Senhor já me visitou, tá. Pode contar no dedo, é isso mesmo. E se você deixar a porta aberta, Ele ainda vai visitar mais. Ele vai visitar mais. Porque o nosso Deus, Ele não para, Ele tem alegria de servir, de fazer milagre para o seu rebanho. Ele visitou e Ele cumpriu o que havia prometido. Você que está aí no YouTube me ouvindo, o Senhor vai visitar a sua casa aí. O Senhor vai visitar a sua casa, aguarde aí. Ah, Deus maravilhoso. E cumpriu o que havia prometido. Irmão, agora, para Deus cumprir a nossa promessa, nós temos que estar no local. Se nós saímos da presença de Deus, as promessas não passam. Eu tenho que pegar o trem aqui, 7 da manhã, lá para a Central, aqui na estação na Guilherme. Ora, para mim pegar o trem lá às 7 horas, eu tenho que estar onde? Na estação. Porque senão vai passar o trem das 7, das 7h15, das 7h30, das 10, das 8, e eu não vou pegar esse trem. Eu tenho que estar na estação. O trem vai passar, é certeza. Agora, para mim pegar esse trem, eu tenho que estar na estação. Deus tem promessa comigo e com você. Agora, se nós não ficarmos na posição,
se nós não abrirmos a porta para o Senhor nos visitar, se nós fecharmos a porta com os nossos pecados, com as nossas desobediências, com as nossas confusões, com as nossas preferências erradas, aí a promessa vai passar direto. Jovens, o Senhor tem promessa na vida sua, mas você tem que estar na posição, senão essa promessa vai passar. Igual o trem ali vai passar amanhã às 7 horas, se não estiver lá ele passa, ele vai embora. E agora o mais maravilhoso, Deus havia prometido, e Ele cumpriu. Deus cumpriu o que havia prometido. Você tem que entender que um dia é o dia da promessa, o outro dia é o de Deus cumprir. As duas coisas não é a mesma coisa, não. Tem crente que balança na fé porque ele mistura a promessa com o cumprimento. Isso não é na mesma hora, não. Como eu já disse para vocês, eu era criança, vou fazer de você um pastor de grandes igrejas de ovelhas e tal. Eu tinha 17 anos, você vai ser pastor de igrejas que vão ter congressos enormes. Eu tinha 17 anos. Aquela profecia podia cumprir ali? Não. A promessa é num momento, o cumprimento é no outro. Deus prometeu a Sara, quando ela era novinha, que ela seria mãe de uma grande nação, e o cumprimento foi lá na sua velhice. E aí, Deus cumpriu a promessa. Deus tem promessa comigo e com você ainda. Tem promessa. Quem está aguardando a visita do Senhor e uma promessa aí? Seja sincero. Deus já falou com você e você está aguardando. Tá. E quantos já experimentaram promessas que já foram cumpridas? E aí, quando a promessa se cumpriu, Sara pôs o nome da criança de Riso. Isaac quer dizer riso. Por quê? Porque a promessa se cumpriu. Vê qual é o versículo que está aí. Eu misturei aqui, João. Mas o próprio Deus disse para ela: você vai receber essa promessa e você vai sorrir. Irmãos, quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, a nossa alma se alegra na presença do Senhor. Foi por isso que Sara pôs o nome na criança de Isaac. Por quê? Porque você é a minha alegria, você é um sorriso. Você é o meu sorriso, você é a minha alegria. As promessas do Senhor alegram os nossos corações. Quando o Senhor cumpre as suas promessas, a nossa alma jubila. Por isso que quando Deus te visita, toda vez que você vê alguém mandar aqui uma chave de um carro, um testemunho, um pedido de ação de graça, o que é aquilo? O Senhor visitou. E agora ele está agradecendo, ele está sorrindo. O Senhor visitou a irmã, aí ela manda aqui uma cartinha, esse culto de ação de graça por causa disso, daquilo outro. O que foi isso? O Senhor visitou e agora ela está sorrindo. Quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, há alegria na nossa alma. Agora, você acha que o diabo quer que você seja feliz? Você acha que o diabo quer que você sorria? Por que muitas pessoas se desviam, saem da casa do Senhor? Porque ele deixou se levar pelo diabo e o diabo arrancou as promessas dele. Arrancou a alegria dele. Ele não vai ter mais alegria. Perde as promessas. Perde a alegria futura. Então, quando nós recebemos as promessas do Senhor, nós regozijamos na sua presença. Então, o diabo, ele não quer que você sorria. Consequentemente, ele não quer que você tenha promessa. Consequentemente, ele não quer que você tenha promessa, porque ele também não quer te ver sorrindo e feliz. Então, tenha cuidado, porque o diabo quer arrancar as promessas suas. E como é que ele arranca isso? Você saindo da presença de Deus. O diabo quer arrancar as promessas suas,
para você não ter felicidade verdadeira, alegria verdadeira. Porque Ele sabe que se você receber a promessa, você vai sorrir, vai ser feliz. Alguém me chamou. Sim. Versículo 6, o que que diz? Disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Quando é lá no versículo 6, do mesmo capítulo, né? Do 21. Olha só, é uma sequência, ó. Deus visitou Sara, Deus cumpriu a promessa que lhe tinha feito, e aí no versículo 6, Deus me deu motivo de riso. Deus tem muito riso para você ainda. Deus tem muita alegria para você, porque as promessas dele vão se cumprir. Mas fique na posição, na presença do Senhor, porque o diabo quer tirar esse sorriso. Como é que ele tira esse sorriso? Tirando você da presença de Deus e da promessa de Deus. Como é que ele tira esse sorriso? Tirando a promessa. O Senhor tem promessa para você. E o Senhor tem alegria para você. Então fique na presença do Senhor. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, volte para a casa de Deus, porque Deus tem promessa para você, e o Senhor quer te trazer novas alegrias. A verdadeira alegria só está no Senhor, meus irmãos. O resto é bom demais, mas é passageiro. Você pega um carro zero agora, é uma beleza, mas daqui a pouco começa a luta daqui e ali, você até esquece que já tem um carro zero. Mas a alegria das promessas de Deus na nossa vida, essas permanecem. Essas permanecem. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus. Olha, presta atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus. Alabaxubiandará. Em nome de Jesus, o Senhor vai te visitar. O Senhor vai te visitar. Você aí que está me ouvindo aí no YouTube, no Face, o Senhor vai visitar você. Você que está aqui na minha frente, o Senhor vai te visitar. E a promessa dele vai se cumprir na sua vida. E você vai sorrir na presença do nosso Deus Altíssimo. Quem crê nisso, glorifica o Senhor.